Deixa eu ver. Ok. Então, pessoal, espero que todos aí estejam bem. Eu vou só aproveitar já também para compartilhar minha tela aqui. Para não... Vou colocar aqui, vamos ver uma coisa, se está funcionando. Também para não cansar vocês aí. Deixa eu só ver aqui. Tá. Tela compartilhada. Vou botar para o lado aqui a gestão aqui do nosso evento. Então, tá. Eu vou... Deixa eu ver. Então, bom dia a todos. E eu vou falar um pouquinho, então, dessa questão do investimento em precatórios. Eu não sei se o pessoal aqui já investe em algum tipo de investimento alternativo, né, como precatórios ou outros investimentos. E a ideia aqui é a gente poder, né, não só eu ficar falando, é também esclarecer as dúvidas de vocês podem colocar no chat ali, e a gente também vai procurar fazer esse bate-papo para que vocês possam também entender um pouquinho desse investimento e ver como funciona, né? Então, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Cassiano, eu sou advogado, né? Já trabalho há muitos anos com essa questão de direito público e precatórios, e dentro dessa ideia de precatórios, eu decidi, em 2020 lá, tornar isso em um negócio de investimentos, né? Que era algo que eu fazia para mim pessoalmente, e aí a gente, então, montou a LC Invest, que é a minha empresa de investimento em precatórios, que basicamente o que a gente faz, a gente viabiliza os investimentos em precatórios para as pessoas, né, que querem investir, querem conhecer esse tipo de investimento. Eu vou botar ele sem números aqui para vocês entenderem um pouquinho da nossa atividade. Nós atualizamos aqui, vi que o Cláudio aqui, Cláudio, que é nosso cliente aqui, também está nos acompanhando. Isso aqui, Cláudio, até uma atualização, eu sei que tu já teve algumas apresentações isso aqui é a nossos números atualizados. Agora em dezembro a gente fez um balanço aqui do que aconteceu na LC, então a gente conseguiu chegar nos 3 milhões de captação de investimentos, né? Ou seja, vocês, Cláudio e os outros clientes da LC até hoje, então, aportaram aí 3 milhões. A gente tem um total para pagar ainda, digamos, como são vários investimentos, eles demoram para fechar, um total de quase 3 milhões para pagar, de precatórios que vão vencer lá daqui 15, 27 meses, dependendo dos tipos de investimentos. A gente já pagou, então, 1 milhão e 500 mil. A média de rentabilidade tem ficado acima dos 30% dos nossos investidores, né? A gente procura aqui, a nossa meta-alvo é sempre que a meta fique nos 25% médio anual ali, que é o que a gente quer para poder bater a meta do mercado e ser uma empresa aí competitiva nessa parte dos investimentos em precatórios. Deixa eu só ver aqui o meu roteiro aqui também para não me perder, senão eu começo a falar um monte e saio fora do roteiro aqui. Então, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Aqui um pouquinho para vocês da parte do que foi pago agora esse ano, né? A gente teve um pagamento de 365 mil, e agora em novembro a gente pagou aí quase 1 milhão. Esses foram investidores que entraram ano passado nos precatórios federais, né? E eles ainda têm uma parcela, um pedaço aí para receber, que a gente está tentando liberar, quer ver se consegue agora em dezembro liberar os últimos pagamentos para esse pessoal. E só um pouquinho, que quando eu troco de tela que eu não consigo falar ao mesmo tempo, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, só para botar ali para vocês. Aí. Então, então a gente já... Então, somando tudo que já foi distribuído, já está em 1,5 milhão aí. E esse é a distribuição, o resultado de distribuições que a gente fez para os investidores agora em novembro. Então, eu não sei, o pessoal aí sabe o que é um precatório? Quem sabe o que é um precatório, levanta a mão aí, vamos ver. Se quiser colocar no chat ali
a resposta do que é um precatório. Então eu vou... Desculpa. Então o precatório, né, pessoal, resumidamente, ele é um título judicial quando o processo chega no final. Vai lá, processa o Estado, o município ou o governo federal, o processo chega no final, ele vira esse chamado aí precatório, que nada mais é que um título que diz lá que fulano de tal, né, Dona Neide, tem 100 mil reais para receber do INSS. E a Dona Neide, ela não quer esperar para receber esses 100 mil reais do INSS, ela resolve vender esse precatório para os investidores da LC, e aí os investidores da LC compram esse precatório por um valor menor do que ele vale, para receber no lugar da Dona Neide e aguardar aquele prazo ali de 18, 20 meses, 30 meses, depende do tipo de precatório e do caso. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos de precatórios. Deixa eu só ver uma coisa, na próxima lâmina tem a explicação do que é um precatório. Eu já vou mostrar para vocês aqui, para quem ainda nunca viu, um precatório federal aqui. Isso aqui é um precatório federal. Só para vocês verem como que é o espelho aqui de apresentação, né? Lá, no caso, na época, esse precatório era eu, aqui o que adquiriu o título, era contra a União, era uma verba alimentar e tal, aqui eu era o beneficiário lá, aqui eram os valores, esse precatório foi pago esse ano. Então, isso aqui vamos dizer, o formato de um precatório. Ele diz lá que o Lucas Cassiano tem um valor ali era 180, para receber do governo federal. E aí isso fica lá no judiciário parado até o governo federal pagar na data estipulada. E eu vou mostrar, depois eu quero mostrar alguns casos aqui de investimento também. Eu só vou fazer aqui a tradicional fala aqui em relação a como que é o processo de investimento em precatórios, então. Então, se vocês viram aquele precatório lá de 180 mil, vocês queriam investir nele. Como é que isso funciona? Eu conto a historinha aqui da Dona Neide pra gente. Deixa eu só ver aqui a minha canetinha aqui. Né? A Dona Neide lá processa o município de Goiânia, por exemplo. E aí ela ganha a ação e ela vira um precatório. E aí ela tinha um precatório lá de 100 mil reais, só que ela não quer esperar 24 meses para receber o dinheiro dela. Aí o que a Dona Neide faz? A Dona Neide fala aqui com a LC para ver se tem como ela vender esse precatório dela. E aí a LC fala com seus investidores e nós aqui em conjunto decidimos comprar esse precatório da Dona Neide. Só que o precatório vale 100, mas nós não vamos pagar 100 pelo precatório. Nós vamos, por exemplo, pagar 50 reais. 50 mil reais. O que acontece aqui? Então, nós, investidores lá da LC, temos um título que vale 100, que nós pagamos por ele 50. E aí nós vamos esperar lá, vamos dizer, 24 meses, para receber os 100 aqui do precatório lá da Dona Neide. E, além disso, claro, isso aqui, esses 100 reais, esses 100 mil reais, eles vão ter uma correção lá de IPCA E. Tá bonita a minha letra, né? De IPCA E. Então, nós vamos ganhar os 100 mil mais a correção. Então, esse é o segredo do precatório. Fazer uma boa compra do título para que tu tenha um bom deságio e consiga aí ganhar nessa diferença dos 50 para o 100 e mais a correção em cima do título, né? Nesse caso específico aqui, daria uma rentabilidade de mais de 100%, né? É um tanto quanto exagerado, assim, daria 50% ao ano, né? É exagerada o exemplo, mas é só um exemplo, né, pessoal? Isso não é, como eu costumo dizer, não é o comum. É só para ficar fácil de fazer os cálculos aqui. Então, passada essa parte de como se faz o investimento em precatórios, que é
Esse a sistemática básica aqui de como funciona. Eu vou colocar para nós aqui, então, um caso real de investimento, que esse caso eu falei, acho que só fiz uma apresentação que eu falei dele, que é um caso de investimento real aqui num precatório do estado do Amazonas, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, para não ficar... Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que esse precatório aqui ele é diferente daquele que eu apresentei lá, né? Do federal. Mas o que, em resumo, ele tem as mesmas informações e ele te passa a mesma, os mesmos requisitos do que aquele anterior que eu mostrei, que era federal, só que como é outro tribunal, é estadual, eles fazem um pouco diferente a apresentação do precatório, né? Aí o Antônio Azevedo lá, ele tinha 50 mil reais aqui, e ele decidiu que ele queria antecipar esse valor e negociar. Aí a LC, vamos ver se já é o próximo aqui, a LC, aqui Invest, fez um contrato lá, um instrumento de cessão com o seu Antônio Azevedo. Eu tirei aqui os nomes, tá, pessoal, para as informações para não expor aqui. E aí nós, por meio desse contrato aqui, com ele, nós fizemos a aquisição do precatório dele lá de 50 mil, na época aqui, deixa eu olhar, por 22, certo? Esse precatório era 2022 e ele foi adquirido, vamos ver aqui no final em novembro de 2021. E, enfim, foi adquirido o precatório, e aí a gente aguardou lá de novembro de 2021 até a data do pagamento dele. Vamos ver aqui. Aqui é uma decisão, daí saiu uma... Deixa eu ver se essa decisão aqui, só um segundinho, tal. Aí teve uma decisão lá no processo de precatório que colocou a LC Invest como cessionária do precatório. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que a LC Invest representou lá os seus investidores no processo, certo? É isso aqui, basicamente. Os termos são técnicos aqui, jurídicos. Então, é basicamente isso. Da LC Invest, né? Ela como se diz, ela captou os investidores, os valores, adquiriu o precatório e se habilitou lá no processo para representar eles e receber esse precatório no futuro. Deixa eu só olhar aqui, o Eduardo colocou ali, o Eduardo está nos ajudando aqui na apresentação, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa de som, de coisa que não está funcionando direito, vocês podem perguntar para ele ali no chat também. E, posteriormente, veio o estado do Amazonas aqui, lá no processo, e comprovou o pagamento do precatório no dia 13 de junho de 2022. Ó. Vocês podem ver, o precatório era de 2021, desculpa, o precatório era de 2022, e ele foi adquirido em 2021, e foi honrado dentro do tempo aqui, ó, em 2022. Aí aqui eles fizeram a conta deles lá, calculando o valor do precatório, tem toda a conta aqui de como eles fizeram. Isso aqui é valor bruto, vamos ver lá quanto é que dá o depósito no final, o líquido, tá? Porque tem alguns descontos aqui. Isso aqui é guias de descontos e tal, que teve de impostos e tal. Esse aqui seria o valor líquido do precatório. Lembrando que os investidores, quando vocês investem, vocês já estão investindo e negociando em valores líquidos, tá? Esses descontos que tem ali não importa para o investidor. A negociação com o precatorista lá na aquisição do título é sempre em valores líquidos. Então, eles fizeram o depósito. Essa guia aqui é a guia de depósito lá que eles fizeram no processo, tá? Tô indo adiante. Se estiver muito enfadonho aí, lento, me avisem que eu acelero aqui. Deixa eu só... Aí a LC entrou no processo lá, pediu a transferência dos valores que estavam depositados. Aí saiu um documento aqui da Caixa informando do pagamento do valor. Aí saiu uma guiazinha lá, que foi transferido para a LC Invest aqui. Daí foi
transferidos 44 mil aqui. Então, a gente fez o aporte lá junto com os investidores de 22 e aqui nessa data, onde está a data da guia, eu acho que tem na próxima... Foi transferido... esse documento ele está sem a data aqui, eu acabei apagando sem querer. Deixa eu ver se tem ali. Enfim, isso aqui foi pago em novembro, tá? Desculpa, novembro não, em setembro aqui, ó. Tá? Só que pena que não tem a data na guia aqui para vocês verem. Que eu acabei apagando aqui para tirar informações e acabou apagando a data. Então, basicamente foi isso, né? Vocês fizeram todo o processo. Tinha o precatório, foi negociado aqui nesse instrumento, foi negociado o precatório lá com o investidor. Aí o precatório veio para, vamos dizer, para a custódia da LC Invest, ela foi cuidar do precatório lá para vocês no processo. O Estado pagou o precatório, aí a LC foi lá no processo, levantou os valores, e esse valor, posteriormente, foi distribuído para os investidores que estavam nessa operação aqui. Então, basicamente, é assim que acontece quando tu faz um investimento em precatórios, então. E com os investidores, né, é feito um contrato, depois vou mostrar um contrato de cessão, ou seja, vocês vão ter lá né, um contrato de cessão de parcelas desse precatório para vocês, caso vocês venham ser investidores de precatórios. Deixa eu ir adiante aqui. Eu até tenho outros casos, mas eu acho que eu vou avançar, e se vocês quiserem ver mais exemplos, a gente pode aí botar mais alguns exemplos aqui concretos de investimento em precatórios. Então, fui feita a análise do caso concreto, a gente faz uma comparação aqui da LC Invest com outros investimentos, né? Poupança não tem nem comparação, a gente sabe que não rende nada. Fica o gráfico aí para vocês. Com o Tesouro Selic também é muito superior. E por que o precatório ele é superior, por exemplo, ao Tesouro Selic? Porque o precatório tem aquele deságio lá no início que eu mostrei para vocês, né? O título valia 100, foi comprado por 50, então tu já tem 100% ali, naquele caso específico, 100% de rentabilidade na arrancada e mais a correção pelo IPCAE. Alguns casos de alguns precatórios são corrigidos por Selic. Então não tem como um tesouro direto bater um precatório em termos de rentabilidade, não tem comparação, né? Ele pode ser comparado com outros investimentos, mas poupança, Tesouro Selic e renda fixa não tem como bater a rentabilidade de um precatório. Aqui, então, eu peguei algumas outras empresas que trabalham com investimentos alternativos. O que são investimentos alternativos? São bens da economia real, vamos dizer assim, que a pessoa, investimentos em ativos reais, que a gente chama, que a pessoa pode investir. Quais seriam esses? Por exemplo, essas empresas como a Inco e a Vanguard, eles te possibilitam investir em frações de empreendimentos imobiliários, por exemplo. Então, eles têm tu está investindo o teu dinheiro num bem real da economia, mas no caso, num investimento imobiliário. No precatório, tu estás investindo num bem real da economia, que no caso é o precatório. E aqui que vem a grande sacada do negócio, que é o seguinte: tu não estás fazendo um investimento financeiro, está fazendo um investimento no bem na economia real, por isso que a rentabilidade acaba sendo muito acima dos investimentos tradicionais. Se eu fosse comparar, por exemplo, um investimento, uma comparação interessante, o que eu poderia dizer para vocês para fazer uma comparação do que um investimento em precatório se teria semelhança assim, na vida real? Seria, por exemplo, com a compra de um imóvel. Né? Digamos que tu compre um imóvel na planta, algo assim, e depois tu venda ele lá no final do empreendimento. Então, tu teve um ganho imobiliário ali, e tu comprou um bem real da economia, que é um imóvel, chegou, passou um tempo, 1, 2, 3 anos, tu vendeu ele, então tu teve o ganho imobiliário, comprou por 100 e vendeu por 200, por exemplo. O precatório é a mesma coisa, tu está comprando, te tornando dono de um título, e por isso tu também, a partir do momento que tu compra o precatório, tu tem que carregar o título até o vencimento, porque ele não é uma conta financeira que tu vai depositar lá R$2.000, passou 6 meses, tu saca, não. Tu vai depositar, tu vai comprar o título, ou a fração do título por R$2.000, e tu vai ficar com esse título no teu patrimônio, inclusive declarar isso no teu imposto de renda, e vai ficar com o título até que o ente público te pague o título. E ele pode pagar o título, aqui a gente estima os prazos, né? Ele pode pagar dentro do prazo estimado, ou um pouco depois, ou
ou um pouco antes ou um pouco depois, depende do caso. Vamos ver aqui. Então, como que é feita então a avaliação do precatório, certo? Como é que a gente verifica se vale a pena ou não adquirir um precatório de um determinado governo do estado, do governo federal ou municipal? Primeira coisa é saber se aquele estado, aquele município, se eles pagam os precatórios em dia. Então essa é a primeira análise que a gente faz aqui para saber se um precatório é bom para investimento ou não. E como que a gente faz isso? A gente acessa o histórico de pagamento desse ente público lá na Justiça Estadual, Federal, depende do tipo de precatório. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Deixa eu abrir aqui, que é o que eu falo geralmente. Isso pode ser feito com qualquer outro tipo de precatório, de precatórios. Digamos, se tu tiver um precatório aqui de Porto Alegre, tu vai entrar na Justiça Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Nesse caso aqui, eu peguei o município de Goiânia, e essa aqui é a lista do Poder Judiciário do Estado de Goiás, em que ele tem lá a lista de todos os precatórios que são emitidos todos os anos contra o município de Goiânia. Então, a gente vê aqui que o de 2019 está quitado, 2020 está, esse caso aqui suspenso, mas aí é por outras razões, mas a gente vai olhando aqui, ó, vai vendo que eles estão quitados aqui, ó, 2021, quitado, 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 quitado. E aí a gente vai descendo a lista dele aqui e chega aqui em 2022 e vê que eles estão aguardando o pagamento a partir de 2022, ó. Tem um aqui até que já foi pago, ó, 2022. Isso aqui mostra que o município lá de Goiânia vem pagando em dia os seus precatórios. Tem outras avaliações que a gente pode fazer também. Todo o ente público ele tem até dezembro, por exemplo, precatório 2022. Como é que é a regra? Ele tem até dezembro de 2022 para pagar. Então a gente vê que o histórico aqui, o antigo dele está quitado e pende 2022 em diante, ó. Certo? Provavelmente eles comecem a pagar aí esse mês esses precatórios. Outra forma da gente avaliar isso aqui também é olhar lá no mapa de precatórios do Conselho Nacional de Justiça aqui. Vamos pegar o ano de 2021 e vamos olhar esse cara aí, esse deixa eu botar Goiás aqui e vou entrar no município de Goiânia para a gente ver. E tudo isso, é claro, são essas, algumas das avaliações que a gente faz, vou mostrar outras ali também, para ir entendendo se o município paga em dia, se o ente público paga em dia seus precatórios. Goiânia, por favor, eu não estou vendo aqui. Goiânia. Aqui. Ó, então, o que a gente vê aqui? Por exemplo, a gente vê que ele está zerado aqui no saldo, ó, que ele está com tudo quitado até o presente momento, né? E aqui ele gerou a conta, esses aqui, ó, 12.280.000 é a conta dos precatórios de 2022, ó. Então, ele pagou, tá com o passado em dia, quitadinho, e tá com a conta aqui dos precatórios de 2022 pendentes, porque a gente ainda está em 2022. Outra avaliação que a gente faz também, deixa eu olhar aqui. A gente também, nós também olhamos lá questão de deixa eu ver se esse aqui é do município de Goiânia, tal, estado do Amazonas, isso. A gente olha também aqui a receita lá do município, se o município tem fôlego para pagar mesmo, né? Aqui, por exemplo, Goiânia, o orçamento de 2022 foi quase 2 bilhões, né? Então isso mostra que não é insignificante, então ele tem, sei lá, 12 para pagar, e o orçamento desse ano foi quase 2 bilhões. Também a gente vai no Tesouro lá
no Tesouro, na portal Transparência do governo federal, vê a consolidação, questão de dívida líquida do município, é baixíssima a dívida líquida deles, tá? É só de 9,15%, o que é nada em relação ao que a gente tem no Brasil. Então, tudo isso, o orçamento do ente público, o comportamento de pagamento dele lá dos precatórios antigos e o volume de precatórios que eles têm para pagar, isso demonstra que eles vão provavelmente honrar o pagamento desses precatórios que a gente tem agora para 2022, 2023, enfim, para frente, né? Então, feita essa parte, eu até vou responder uma pergunta interessante ali do Valdeci, que ele mandou, antes de eu ir para a parte da negociação do título aqui. A LC Invest é uma plataforma, no caso é diferente de uma corretora. Isso, a gente é uma plataforma, vamos dizer, de investimento, embora a gente ainda não tenha a plataforma digital lá que vocês acessem, né? Nossa ideia é, futuramente, ainda não está pronta a nossa plataforma, que as pessoas possam entrar e acessar lá os títulos e clicar, escolher o título e comprar. Hoje a gente atualiza os clientes por e-mail e tal, manda um PDF do investimento. Então nós somos então uma intermediadora, na verdade, não uma corretora. A corretora é diferente, embora seja parecido com uma corretora, não é. Nós fazemos uma intermediação, ou seja, nós intermediamos o teu negócio, Valdeci, o teu investimento em precatório com o precatório lá da Dona Neide, por exemplo. Então a gente ganha ou se remunera via taxas de intermediação, na verdade. Esse é o negócio da LC Invest. Tanto que, e aí parecido com as corretoras, né? Sei lá, se tu compra ações, por exemplo, as ações ficam custodiadas lá na corretora, certo? Aqui a gente faz, não é que fica custodiado na LCE, a gente faz a gestão dos precatórios para ti, junto ao judiciário, e o precatório, na verdade, quando tu assina o contrato com a gente, ele passa a ser teu e teu patrimônio. Então, não seria propriamente uma custódia, tecnicamente falando, a gente faz uma gestão e uma representação tua perante o judiciário. Não se paga nada mais, a Márcia pergunta, não se paga nada mais a LC além do valor da cota do precatório? Não. Eu vou tomar uma água aqui só. Aquele valor da cota que é descrito ali quando a gente apresenta o investimento, na verdade, ele já tem as taxas embutidas ali, né? Que é essa taxa de intermediação nossa. Então, nesse caso, por exemplo, se tu aportar R$2.000 num investimento, as taxas já estão incluídas ali, e tu não tem mais nenhuma taxa depois no final. Daí o rendimento, sei lá, tu investiu 2.000 e vai tirar 3.500, por exemplo, no final. Esses 3.500 que a gente coloca ali já é líquido das taxas. Então as taxas já foram pagas no aporte e o valor final ele já é líquido de taxas, então não tem mais nenhuma cobrança no final. O que é bom, né? Porque daí tu não fica pendurado com eventual redução da tua rentabilidade, fica bem preciso lá no final. Então, negociação do título para que se tenha um deságio que justifique um investimento de modo que seja possível rentabilizar. Então, a gente faz primeiro a avaliação, depois faz essa negociação do título, como eu mostrei no caso da Dona Neide. Então, a gente busca uma negociação vantajosa para os investidores, que a gente consiga chegar nessa rentabilidade de 25% ao ano, para valer a pena, né, pessoal? Porque como tu vai ter que carregar o título aí por 15 meses, 24 meses, então tem que valer a pena, né? Tem que ser uma rentabilidade que supere o mercado para que tu justifique tu esperar o tempo do investimento em precatórios. O investimento em precatórios, ele é muito bom, rende bastante, mas ele tem essa questão, né? De que tu precisa carregar o título até o pagamento. A gente faz uma avaliação do processo judicial aqui também, né? Verifica se está tudo correto, se teve trânsito em julgado, para que, de fato, aquele precatório seja algo consistente e esteja tudo redondo ali o processo, né?
verificação das certidões dos donos originários do título. Então, o que... Até, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu já posso entrar nessa parte. Apresentação, tal. Eu vou só abrir aqui essa parte que eu acho que é interessante, que o pessoal sempre questiona, é a parte dos riscos, certo? Então, falando da verificação falando dessa parte, verificação das certidões do dono originário do título, o que é isso? Sempre que tu adquire um precatório, tem que ser feita uma diligência ou uma auditoria no título, que é o quê? A gente precisa certificar que quem vendeu o precatório para nós, ele não tem dívidas no nome dele que possam vir a atingir o precatório. Exemplo, digamos que a dona Neide lá tem um precatório de 100 mil reais contra a União, só que ela deve de imposto de renda 100 mil reais também. Qual que é o valor do precatório da dona Neide? O valor do precatório dela é zero, porque ela acaba que a dívida que ela tem com o governo federal atinge o precatório dela. Então, o que a gente faz? A gente tira todas as certidões e vê os processos que podem ter contra a pessoa, tudo, para que nenhuma dívida venha a onerar ou o precatório que a gente está trazendo para fins de investimento. Então, a gente certifica isso. A partir do momento que a gente certifica que não tem dívidas, aí a gente faz a parte daquela transferência do título para a LC, para a custódia da LC, para a representação da LC, vamos dizer assim, para ficar melhor. E isso também evita que a pessoa lá que tinha o precatório venha querer vender para outra pessoa o precatório. Então, a gente transfere o título para a LC e também evita que o título seja revendido pelo credor originário. Então, depois que o título passa para a propriedade da LC e depois para a propriedade de vocês, acontece que, se houver alguma dívida lá da dona Neide, já não atinge mais o título, né? É só as dívidas passadas que ela tinha. Se ela vier a contrair dívidas depois, não tem nenhum problema em relação ao nosso título. Cálculo, então, eu tenho dito que a correção é por IPCA-E, do título do precatório é IPCA-E, mas, né, ao longo do tempo a gente vê que às vezes os tribunais acabam tomando alguma decisão que pode mudar essa correção. Mas, embora, digamos, que eles mudem para Selic, a gente acredita que isso não vai acontecer, o título vai seguir sendo corrigido, certo? Ou por IPCA-E ou por Selic. Então, embora seja algo que pode acontecer ao longo dos próximos anos, isso não significa que o precatório não vai ter correção, ele vai sempre ter correção. E quanto à demora do pagamento, isso é um detalhe importante, né? O ente público não pode deixar de pagar o título, mas pode atrasar seu pagamento. O que isso quer dizer? Que, embora a gente tome todas as medidas necessárias para nos certificarmos que, por exemplo, o município de Goiânia paga em dia, está tudo certinho, tem arcado com as suas despesas corretamente, pode acontecer do município eventualmente atrasar. Se acontece esse fato, o que vai ocorrer? Tu vai seguir ganhando a correção do título. Ou seja, o atraso não é a perda do título. Ele só significa que a gente ia receber em 27, talvez a gente vai receber lá em 30 meses, sei lá, 32 meses, mas vai receber isso corrigido, certo? Então, existe a questão do atraso, mas ele não significa perda, ele significa que pode ser que demore um pouco mais para a pessoa receber, mas, por óbvio, que ela recebe esse valor corrigido. Então, esses seriam, basicamente, os riscos, então, que a gente coloca aí de precatórios, certo? Que pode, né, dívidas podem atingir o título e tal. Até depois o contrato, quem quiser acessar o contrato de investimento, ele fala bem dessa parte dos riscos e avisa bem a pessoa sobre isso, de modo que vocês podem fazer um investimento estando consciente dos benefícios e dos riscos que o investimento em precatório envolve. Então, voltando lá, então a gente estava na verificação das certidões, que foi isso que eu falei agora. Então, feita todas as verificações, está redondo o processo, não tem dívidas, a gente transfere o título para a LC, aí a gente apresenta os títulos para vocês, investidores, aí aqueles que querem entrar na oportunidade fazem o investimento e aí assinam esse contrato aí que eu mostrei para vocês,
que é um contrato de... Deixa eu só abrir aqui, porque sumiu para mim aqui. Que é um contrato aqui de cessão de direitos em que a pessoa, o investidor, se torna aí dono do precatório ou da fração do precatório. Contrato de investimento, então, eu falei. O que a gente tem hoje, então? A gente tem... Deixa eu só abrir aqui a janela do lado aqui, que tem aqui para eu poder autorizar quem queira entrar. Então, a gente tem aí um cenário atual de ações derretendo, não é nem caindo, é derretendo, né? Criptomoedas também performando mal, renda fixa performando menos que a inflação. Então, o precatório ele se coloca como uma alternativa de investimento que tu consegue superar, ter um ganho real, né? Tu supera a inflação sem a volatilidade lá de criptomoeda ou de ações, ou seja, o teu investimento em precatório, ele é um crescimento constante, não vai variar, porque tu tem lá já o título que te diz que tu tem aquele valor e mais a correção em cima daquele título. E também as variáveis em cima do precatório são mínimas, né? É tudo regulado por lei, então não é tu não está fazendo um exercício de futurologia como são fundos de multimercados aí que tem ações, ou fundos imobiliários, ou cripto, né? Tu estás, na verdade, seguro pelas regras legais de que tu tem um título que vale R$100, que ele vai ser honrado dentro de um determinado prazo, com uma determinada correção. Ou seja, é muito, muito previsível. Então, nesse sentido, ele até se compara com uma renda fixa. Então, é muito vantajoso o precatório nesse sentido. Nosso próximo slide aqui é a nossa cliente aqui, a Elise, que é uma das nossas investidoras. A Elise, então, ela decidiu investir aqui com a gente em função de que ela pensava na sua aposentadoria e queria rentabilizar mais o seu patrimônio aí para gerar um ganho melhor para ela no futuro de aposentadoria. O Carlos, antes de eu avançar aqui, o Carlos pergunta, vocês oferecem produto de que forma? A gente circula sempre, a gente manda, a gente fecha um investimento e a gente envia para o e-mail ou para o WhatsApp dos nossos clientes, né? E aí eles decidem lá se eles querem entrar naquela rodada de investimento ou não. Eu vou botar um nosso investimento aqui que está em aberto hoje, que aí eu vou explicando como que funciona, que aí tu vais entender bem ali, Carlos, como que funciona. Ó. Hoje a gente tem, deixa eu botar para baixo aqui. Hoje a gente tem esse investimento aqui, que ele está em aberto, que é um bom investimento, é um município de Goiânia e estado do Amazonas. A gente tem trabalhado bastante porque são entes públicos que pagam em dia os seus precatórios. Então a gente tem feito bastante operação de investimento nisso. Então a forma que a gente faz, a gente circula esse investimento aqui, esse card no WhatsApp dos clientes e no e-mail, com um PDF, com todas as informações, com um racional de investimento, e aí a gente fraciona ele em cotas, nesse caso aqui são cotas de R$2.000, e aí a pessoa tem a possibilidade de investir aí nesse produto, vamos dizer assim, que é o precatório, que aqui é uma carteira de precatórios municipais e estaduais, e a gente estima lá a rentabilidade para aquele investimento e estima o prazo também. Então, nesse caso aqui, se tu investir R$2.000, a gente está prevendo lá em 27 meses que tu vai levantar ao final 3.420. Pode investir uma cota, 2 cotas, 3 cotas, depende da disponibilidade. Não é possível fazer reserva de cotas, ou seja, feito por ordem de chegada. Geralmente a gente tem mais procura do que investimentos para oferecer. Isso geralmente acontece porque vamos dizer, os bons investimentos em precatórios geralmente são escassos, né? É difícil tu garimpar os títulos, né? Então acaba que geralmente a gente tem mais investidores em relação ao volume de cotas. Então esse investimento aqui é um investimento legal, em que tu investe 2.000 e ao final tu consegue 3.420. Pessoal, o Eduardo colocou ali também. Gostaria de ressaltar que existem apenas 6 cotas restantes nesse atual investimento. Ocorre que nossos investidores de longa data... o que aconteceu? Vocês viram ali que a gente pagou, somando setembro ou
outubro e novembro a gente pagou mais de 1 milhão agora, final do ano, para os investidores. Então o pessoal já está reinvestindo, né? O pessoal já está recebendo e já está, abre a rodada e já começa a aportar de novo. Isso é recorrente. Normalmente, isso que é bacana, que nos deixa bem feliz. O investidor que investe com a gente, ele não investe numa única vez, né? Ele investe, recebe, reinveste, e aí vai fazendo aí esse fenômeno, como a gente diz, dos juros compostos. Se a pessoa tiver essa disciplina de sempre ter uma parcela do seu valor para investir em precatórios, quando ela recebe o precatório, ela reinveste em precatórios, e fazendo aí, em pouco tempo tu consegue, né, em pouco tempo tu consegue dobrar o valor que tu está investindo em precatórios. O Reginaldo ali, e o Reginaldo, eu vou colocar depois no final aqui o meu WhatsApp, tu pode me chamar no privado ali também, que aí a gente conversa ali para ver das cotas como disponibilizar esse investimento para ti. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tinha aqui na apresentação. Aqui o meu... E eu estou no grupo ali, vocês podem me chamar no privado também, que aí a gente organiza para quem está querendo investir aqui. Seria isso, pessoal, da nossa apresentação. Eu até vou diminuir aqui. A gente ainda tem jogo do Brasil hoje, né? Deixa eu só ver aqui como é que eu saio, interromper o compartilhamento. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Ficou? Beleza. Então, o que eu gostaria de abrir para vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né? Se por algum motivo eu precisar de um dinheiro rápido, posso pôr para venda essa cota? Vender a cota, tu pode. O que a gente não tem hoje é difícil tu conseguir comprador, né? Então, normalmente a gente diz assim, você tem que carregar o título até o vencimento. Então, a gente ainda não tem vamos dizer, um mercado secundário aí paralelo de venda de cotas, né? E claro, se for vender a cota, digamos, tu pagou 2 mil a tua cota, certo? De repente tu vai colocar para vender, eu não sei se tu vai conseguir que as pessoas te paguem 2 mil pela cota, né? Ou um pouco mais. Então, seria uma negociação tua, Márcia, com um terceiro, né? Claro, no futuro, a nossa ideia é conseguir, conforme a gente tiver uma carteira grande de clientes, a gente pega e joga na carteira, vai vender. Só que a gente não tem como garantir daí que tu vai pegar o preço que tu gostaria, né? Então, seria legal se tu pudesse botar 2 mil e vender e ganhar já lá, sei, o 2.500 em pouco tempo, sabe? Mas a gente não tem essa possibilidade ainda não. Mas com certeza, no futuro, quando a carteira de clientes estiver grande, a gente vai ter esse mercado secundário sim, e aí vai ser possível a pessoa dar liquidez no precatório. Mas aí, claro, que a rentabilidade não vai ser aquela que está ali prevista no card, né? Vai ser a rentabilidade de mercado. Quem pagar pela cota, né? Um acerto teu com a pessoa. Você tem mais alguma dúvida, pessoal? Aí senão já vou encerrando aqui para nós poder, para quem quiser ver o jogo também. Sobre a tributação, pessoal, como é que funciona? A tributação é 15%, eu vou pegar um café aqui enquanto eu falo. A tributação é 15% sobre o lucro, mas somente quando a pessoa investe acima de 35 mil reais. Exemplo, tu investiu 35 esse ano, ganhou 45 no ano que vem. Então, tu teve um ganho de 10 mil reais, um ganho de capital de 10 mil reais, tu vai tributar 15% sobre os 10 mil reais, 1.500 reais. Então, tu investiu 35 mil, ganhou 45, vai pagar 1.500 reais de imposto. Basicamente, esse é o funcionamento. Essa rentabilidade pode variar durante esse período? Sim, pode variar, mas no seguinte sentido, Valdeci, variar para cima, tá? Porque a gente faz uma estimativa ali conservadora, de modo que nesse período pode ser que lá no final tu ganhe um pouco mais do que está ali, certo? Só ganharia menos do que está ali se o precatório fosse antecipado e pago bem antes da data, certo? Mas isso não é o que não é o que acontece. Então, nunca vi acontecer já vi antecipações de precatório, mas não, por exemplo,
eu vou dar um exemplo aqui, um precatório 2024, que é aquele caso ali, se ele fosse pago em 2023, certo? Mas ele não vai antecipar em 2024 em 2023, né? Mas se ele for pago lá dentro do 2024, vai ser aquela rentabilidade ali, ou talvez um pouco mais. O que a gente teve esse ano, que foi bem interessante, na verdade, para quem investiu com a gente, teve um IPCAE muito forte. Chegou momentos que o acumulado do IPCAE chegou a dar 12%. Então a gente tinha estimado ali rentabilidade em 18 meses de 30%, o pessoal ganhou 35%, sabe? Teve um ganho bem bom. Então isso é outra característica que eu acho muito boa dos precatórios, é ele ter uma vinculação com a questão inflacionária, né? Que é o grande problema, né? Que é o grande problema do investimento. Se tu tem muita inflação e teu investimento não acompanha a inflação, tu perde. Então o precatório, ele vai nesse PCAE aí, ele vai te dando uma certa recomposição da inflação, né? O que dá a grande vantagem, na verdade, é o momento da compra lá, o deságio inicial, que eu mostrei no início da apresentação. Tu ter um título que vale 100 e tu pagar 50 para ele, 80 por ele. Aquilo ali te garante que lá no final tu vai ter um ganho real sobre o teu investimento, né? Essa rentabilidade, então, ela pode variar. Nesse caso aqui, a gente estimou de modo que, se ela variar, que ela varie para cima, que não vai dar uma variada para baixo. Então, deixa eu pensar mais um pouquinho sobre isso. E o interessante aqui é que tu não tem volatilidade, né, Valdeci? Tu não vai colocar ali e, sei lá, no final do investimento variou para baixo. Não vai ter isso aí, né? Então, se tiverem mais alguma dúvida, podem lançar ali. Ou vocês querem ver o Brasil? Ai, ai. Vamos ver, né? Hoje é o dia de ver se de fato vai emplacar o Brasil ou não, né? Rumo ao Hexa, exato. Então eu acho que eu vou liberar vocês, pessoal, para que vocês possam aí, enfim, se organizar, almoçar, ver o jogo. Eu, como sempre, muito bem explicado. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Te agradeço. Eu que agradeço aí a tua confiança depositada na gente, quem investiu com a gente, tá, Cláudio? Tô bem contente aí que a gente tá fazendo essa parceria. Até uma hora tem que marcar de vir aqui, né? Aqui, conhecer aqui a sede e tal, falar com a gente, tomar um café. As portas estão abertas aqui. Ah, tá brincando que tu é vizinho aqui? Onde é que é? Tu mora onde aqui? Tu tem que vir aqui então, marcar de vir pra gente. Ah, trabalha no TRT, olha aí, ó. Viu? Legal. Vamos marcar sim, vem aqui. Ó, legal, a gente tem alguns clientes aqui, ó. O Cláudio não sabia, ó, ele trabalha aqui do lado, aqui no prédio. Deve ser uma quadra aqui. Então tá, vamos marcar, depois a gente fala no WhatsApp ali, a gente marca de tu vires aqui conhecer a nossa sede aqui, isso é bacana. Tá bom? Então tá, pessoal, eu vou então encerrar aqui, para não me estender muito, e vamos lá, que vamos ganhar o jogo, né? E vamos rentabilizar, vamos fazer render aí esses nossos investimentos, certo? Vamos para frente, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Vou encerrar aqui a nossa gravação e vamos ver o jogo.